Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nosso de fechamento de mercado, aqui junto da Controle Investimentos. Acredito que seja um vídeo extremamente importante, porque o cenário que vem se apresentando para nós não é muito favorável, não é muito otimista, e isso cresce a importância da nossa análise, da nossa cautela e principalmente da nossa gestão de risco dentro da nossa carteira, ok? Então acompanhe aqui o nosso estudo, já aproveitando aqueles ativos que eu deixei lá na caixinha de perguntas para vocês, deixar assim, os ativos que de interesse para vocês, para a gente fazer análise aqui, já aproveitar e debater aqui nesse vídeo, para que todos tenham aqui, é claro, uma melhor visão aqui dentro do YouTube, com certeza, para que vocês nesse momento acompanhem, né, esse mercado e tenham a melhor estratégia com relação à nossa análise para esse momento que é tão complexo, dado a situação lá no Oriente Médio, economia americana, problema com Rússia, esse tipo de coisa, e isso afeta bastante a nossa forma de investir nesse momento, beleza? Então eu vou tirar aqui a minha câmera e a gente fica mais fácil para que você chegue toda a informação aqui no nosso gráfico. Então vamos lá, começando aqui por Petrobras, né? Então, os ativos defensivos, né, que nós podemos investir, porque cada momento tem alguns ativos que vão performar melhor. E Petrobras e petróleo, ativos com serviços públicos, itens essenciais, health, ativos de renda fixa, ativos mais seguros, acabam que nesse momento são muito mais procurados e, é claro, principalmente se tratando em crise de Oriente Médio, nós temos sim aqui, podemos até mostrar aqui, por exemplo, os índices de petróleo no Reino Unido e nos Estados Unidos. Nós estávamos aqui praticamente em mínimas históricas aqui, ó, desde 27 de dezembro, na verdade uma semana antes, 20 de dezembro de 2021, que nós não tínhamos petróleo praticamente nessa faixa de preço aqui dos 66 dólares o barril de petróleo, tá? Então nós estamos numa mínima, temos espaço para essa commodity evoluir e isso, é claro, vai levantar as empresas petroleiras, né, que trabalham com a commodity de uma forma geral, porque caso aconteça algum conflito mais acentuado lá no Oriente Médio, é provavelmente que o preço do barril do petróleo volte ali para casa dos 80, 90 dólares ou até mais, tá? Então, nesse sentido, tá até Petrobras aqui já, que bastante gente perguntou lá no nosso Instagram. E o que acontece a situação de Petrobras? Nós estamos num canal descendente aqui e vejam que ela tem respeitado bastante esses fundos e a parte superior do canal, né? E veja que nós nos encontramos dentro de uma parte superior do canal aqui, baixista para a Petrobras. A situação no país não é nada atrativa, tá? Falo isso há bastante tempo e nós aqui precisamos entender bastante isso. O país tem problemas fiscais, complexo de um reflexo, na verdade, de um governo que gasta demais e investe de menos, investe de forma inadequada e acaba maquiando muito isso. Então nós temos sim uma oportunidade talvez para a Petrobras, só que qual que é o ponto de Petrobras? Nós estamos aqui no topo do canal, ele pode sim vir buscar aqui talvez um rompimento, depois vem aqui dar uma retraída para fazer o teste por cima da linha aqui do nosso canal baixista e ele depois buscar uma sequência, talvez aí uma tendência positiva, tá? Da mesma forma, caso junto com toda a situação ainda apareça às vezes alguns problemas, como nós já vimos aqui na Petrobras nos últimos 2 anos, de corrupção, problemas na sua governança, a última presidente da Petrobras tem tomado algumas medidas bem estranhas, né, com relação a decisões dentro da Petrobras, cargos. Então isso aqui pode muitas das vezes aparecer alguma notícia nesse caminho, que mesmo nessa saída ele acaba às vezes com alguma notícia bem ruim, vindo concretizar aqui só a manutenção desse seu canal baixista, tá? Então é uma situação bem complicada, onde pode acontecer as duas situações, e nesse momento aqueles que acreditam mais na empresa e acham que a empresa vai continuar ainda com a gestão da mesma forma, ainda pelo menos se mantendo e aproveitando a parte do petróleo acima ou subindo, né, podem confiar nisso aqui e buscar esses patamares aqui de pelo menos 15,75, na verdade aqui é a PBR, né, a ADR lá nos Estados Unidos,
e talvez, quem sabe, buscar aqui pelo menos os 17,30, tá? Vamos voltar aqui para os índices. Então, dentro do índice americano, S&P 500, então nós já estávamos aqui dentro de uma região de topo histórico, né? Rompendo aqui o topo histórico, estamos fazendo aqui praticamente uma pinça, né, no topo. E o que isso pode acontecer? Dado esses preços já em máximas históricas, tá, pessoal? E com um cenário bem, digamos assim, complicado e com a parte de conflitos que provavelmente vai ter reflexo nos Estados Unidos, é claro que o investidor lá nos Estados Unidos, o investidor que está investindo no mercado americano, pode buscar sim ativos mais defensivos e isso aqui acabar vindo sim buscar pontos de descida e, é claro, de retração da última pernada de alta aqui desse rompimento, ok? Então, esse ponto aqui seria um ponto extremamente atrativo para a gente aguardar que o índice americano venha para cá e, é claro, se caso ele venha romper o topo aqui, ele acaba buscando aqui um dos alvos aqui que nós temos aqui para como próxima projeção aqui da sua última alta, tá? Eu acredito sim numa retração nesse período, tá? Nós nessa semana ainda teremos payroll e isso pode acentuar bastante esse cenário aqui, tá? Então vamos monitorar. Eu acredito que o principal cenário que possa acontecer seja assim uma retração, principalmente na sexta-feira, dado a liberação dos dados de payroll e desemprego lá nos Estados Unidos, beleza? Vamos para o Brasil. Brasil, então, deixa eu colocar aqui no cenário diário, que fica melhor para vocês verem. A gente fez a análise, se eu não me engano, no dia de ontem ou na segunda-feira. Na verdade, provavelmente foi ontem, porque já estava com essa barra aqui. E os nossos próximos pontos de projeções é sim esse ponto aqui na região dos 130 mil pontos, o último fundo aqui marcado, e depois o nosso 128.800 pontos aqui como próximo alvo aqui da nossa virada aqui de trás, que já estava medida aqui há um bom tempo aqui após ele ter feito essa reversão. É claro que provavelmente o movimento não seria tão liso aqui, né? Liso que eu digo sem briga, sem talvez mascarar muitas das vezes, porque o mais óbvio, sem dúvida alguma, para o mercado brasileiro é que ele vem aqui e com certa rapidez e tranquilidade, tá? Dado tudo que tem acontecido, e é claro que se os investidores estrangeiros, com maior parte aqui no Brasil, estão buscando setores defensivos, estão buscando ativos mais seguros, é óbvio que eles não vão para mercados emergentes, principalmente com o Brasil, com tantos problemas políticos, assim como nós já tínhamos visto aí com o X, com a SpaceX, entre outras empresas aqui no Brasil que estão sofrendo aí com as medidas políticas e judiciais do Brasil, tá ok? Então acredito ainda que talvez no dia de amanhã, ou talvez o mercado ainda espere somente na sexta, vamos observar esse movimento de descida e provavelmente ele não vai ser muito tranquilo. Ele provavelmente vai ser um movimento que, quando a força vier, ele deve buscar bem forte. Tanto que nos últimos 7 a 8 dias, a evolução, principalmente do saldo dentro das corretoras, ainda é bem negativo, principalmente das corretoras grandes. Hoje a gente viu um saldo das corretoras bem forte do lado positivo, mas, como eu falo, muitas das vezes, quando o movimento parece ser muito óbvio, o mercado tenta mascarar um pouco, tenta tirar muito dos players pequenos para depois seguir para o destino real. E foi basicamente o que aconteceu. Nós teríamos uma entrada aqui no rompimento do fundo, ele foi lá em cima, buscou a máxima do dia e depois entregou boa parte da alta. E eu acredito que a gente ainda deve ter essa perda, então lembrem-se, para quem opera futuros ou para quem está com carteira de ações, a perda desse fundo aqui do Ibovespa. Deixa eu só conferir qual é a mínima de 131.800. Se o mercado, o Ibovespa, passar, principalmente nos próximos dias, quarta, quinta e sexta, perder esse ponto de 131.800, nós teremos uma queda forte. Então fiquem ligados e não deem bobeira com a carteira de vocês, ok? A gente consegue acompanhar aqui o VIX, né, o índice de medo, e vejam o quanto subiu nesse último dia, e tudo em virtude, é claro, da guerra lá no Israel com o Irã, Líbano, entre outras coisas, né? Então, a gente teve o PMI no dia de ontem, se eu não me engano, eu não lembro agora se foi hoje ou se foi ontem, né? Muito dado e a gente acaba muitas das vezes misturando os dias.
e com isso também nós não tivemos um PMI favorável para os Estados Unidos, e isso acaba prejudicando um pouco a economia e os dados de confiança do investidor americano na economia não estão nada bons, então isso acaba agravando a situação e mais uma vez nós alertamos. Com isso nós fazemos o rebalanceamento de ativos com maior risco para maior segurança e é claro que a renda variável vai sofrer com isso, beleza? Vou passar um pouquinho aqui no nosso dólar. Dólar mais uma vez teve um dia bem complicado, a gente está num preço bem travado aqui, praticamente lateralizado. Vou traçar aqui as nossas retas aqui. E enquanto ele estiver preso aqui, pessoal, tentem não fazer nada com relação ao dólar. Para quem vai comprar, diversificar, quer dolarizar, não tem problema. Podem ir comprando sem problema nesse patamar aqui. Dólar ainda acredito que seja um bom preço. Nesse momento, essa parte de 5,40 aqui é um preço atrativo. Da forma que vem desenhando aqui, ele pode sim ter um rompimento para baixo, apesar de não ser um movimento, digamos assim, condizente com a situação hoje, tá? Então eu praticamente, se tivesse alguma perda dessa mínima aqui, provavelmente eu não farei operações. Provavelmente eu esperaria um falso rompimento, um teste aqui, e para depois buscar da mesma forma que a gente teve essa subida alta aqui, para vocês verem que praticamente em 2 dias nós subimos aqui de maneira muito forte, e agora o mercado retrai e está bem indeciso aqui, ou pode até estar sendo segurado por algum artifício aí até do Banco Central, ok? Então, sem muita coisa para fazer, principalmente no mercado futuro. Para quem quer dolarizar um bom preço, vão comprando aos poucos, se cair mais um pouco, comprem mais. E eu acredito que nesse momento o 5,40 talvez seja um preço muito atrativo ainda. Vejo que a gente tem um ponto aqui de suporte, bem nesse ponto aqui. A gente pode talvez enxergar muitas das vezes o dólar vir testar aqui. Os institucionais gostam de pontos bem marcados no gráfico para depois entrar ou comprar a melhores preços. E enquanto estiver nessa zona aqui, para baixo eu não vou evitar de fazer operações, mas na hora que mais uma vez mostrar a compra, provavelmente eu vou voltar a posicionar em swing trade para a compra de contratos futuros de dólar, ok? Bitcoin, que sempre também temos aqui as nossas perguntas, e vejam aqui como está a nossa situação aqui. A gente está com o canal já há um bom tempo aqui traçado, tá? Vou colocar no semanal para ficar mais fácil para vocês enxergarem. E esse canal vem se mantendo, né? Tem até alguns alunos, tem um cliente da consultoria Controle que perguntou até para comprar, fez a compra bem num ponto atrativo aqui dessa, digamos assim, canal baixista aqui, uma bandeira. E o rompimento talvez precise de algumas notícias ou informações que ajudem as criptomoedas, que seja às vezes a eleição de algum presidente dos Estados Unidos que vá favorecer isso, né? A princípio a gente acredita que o Donald Trump talvez possa favorecer bem mais do que Kamala Harris, e dentro disso, enquanto a situação perdurar, provavelmente nós teremos aqui um bom tempo de lateralização desse canal baixista aqui para o Bitcoin. Então a situação é a seguinte: chegando perto daqui, a gente tem a opção de talvez comprar um pouco, mas tenham cuidado, porque vejam que muitas das vezes a volatilidade pode trazer o Bitcoin bem para baixo, mas é uma zona interessante para a compra, mas sempre com gestão de risco. Mensurem aqui mais ou menos a média de passagem para baixo aqui do nosso suporte inferior do canal, o quanto ele tem passado para baixo. Vocês podem ver que, por exemplo, aqui ele passou dos 56 mil e foi até os 53, são 3 mil dólares de diferença. Aqui basicamente a mesma coisa, de 56 para 54, 2 mil. Essa aqui foi onde ele teve a maior descida e perda aqui desse canal nosso, que saiu do 55 até o 48, né? Então quase 7 mil dólares aí de escapada, digamos assim, né? Dessa fugida aqui dentro do nosso canal baixista, e aqui mais ou menos pouca coisa. Então, dentro disso, tem uma necessidade, nós podemos aqui buscar algumas compras na parte inferior do nosso canal baixista, esperando que ele volte aqui no mínimo para a parte superior do nosso canal baixista. Lembrando, como sempre, gestão de risco aqui, caso ele venha a perder mais de 6, 7 mil dólares para baixo, onde vocês compraram aqui, é o caso de estopar e buscar novas compras e esperar novos sinais compradores para essa criptomoeda. Deixa eu colocar aqui Ethereum, que não está muito diferente do Bitcoin, apesar de estar um pouco
menos definido o cenário, que o Bitcoin está bem desenhado ali, aquele canal baixista, né? Nós aqui temos uma descida mais contundente, uma retração bem mais complexa que a do Bitcoin, que acaba deixando às vezes o Ethereum bem estranho às vezes de se investir, já que ele toma movimentos às vezes de difícil projeção, tá? E isso para a gente no mercado financeiro atrapalha. A gente busca movimentos bem desenhados, bem definidos, para que a gente consiga operar com a gestão de risco. E é claro, já que a gente tem esse estudo e vê que o comportamento parece bastante sempre, a gente fica mais fácil de ter a confiança e a probabilidade disso acontecer, né? E dentro disso aqui a gente vê que quando cai tem caído forte, quando sobe muitas das vezes fica tímido e às vezes não consegue manter o mesmo padrão de força, tá? Então o Ethereum eu não vejo muitas opções dentro desse momento, a não ser que ele volte aqui a criar mais volume, e a gente vê que lá para baixo, aqui lá em outubro de 22, nós tínhamos um volume, digamos assim, dentro da Coinbase, pelo menos que é onde a gente está observando aqui o ativo, e agora a gente tem um ativo bem mais parado com relação ao volume e o movimento bem, digamos assim, complexo, né? Sem muitas definições com relação ao seu movimento principal, tá? Então, como a gente falou, nós temos vários ativos que acabam se tornando ativos defensivos. Então, nós aqui temos Chevron, né, que está numa situação, digamos assim, para mim acredito que seja bem atrativa. A gente vê que ela fica numa lateralização, digamos assim, há bastante tempo, entre aqui os 141 dólares e na faixa dos 178. Nós estamos numa parte bem baixista e com a expectativa, como nós falamos, de alta por conta das commodities. Então acredito que a gente possa ter um movimento pelo menos até esse ponto aqui, e isso representaria do fechamento de hoje, vamos ver aqui quanto isso daria, pelo menos aqui no último 14%, tá? E vejam que da última vez que chegou nesse ponto foi um movimento bem parecido e demorou praticamente 188 dias para 17,94%, tá? De ponta a ponta. Então isso mais ou menos nesse mesmo patamar de preço, onde ele reverteu aqui a tendência principal de curto prazo. Nesse mesmo ponto aqui, basicamente ele demorou 63 dias, praticamente 3 meses, já que aqui só tem os dias de pregão, os dias úteis, e 11,40%, quase 11,5%. Então um bom retorno, e acredito que tanto Chevron como ExxonMobil na verdade ela já está com uma posição, digamos assim, do seu preço já mais complicada de fazer aumentada. Eu ainda acredito que ela possa avançar, mas nós já estamos aqui numa zona onde sempre tem dificuldade de passagem, já provavelmente perto de um topo histórico, tá? Então, para a ExxonMobil eu não vejo assim uma atratividade grande com a gestão de risco ruim, digamos assim, para uma entrada agora. E Shell também ainda está favorável. Lá no nosso grupo controle aposentadoria, nós fizemos a chamada mais uma vez de Shell, para mais uma ampliação de posição. Deixa eu abrir mais aqui para que vocês consigam ver de forma melhor. Vejam que no semanal mesmo fica mais fácil para vocês enxergarem. O ativo vem sempre numa alta constante com relação ao tempo, né? Vejo que nós temos uma linha de tendência bem clara, né? Altista, desde lá de 2021, né? E nós estamos mais uma vez testando essa linha de tendência e é claro, voltando para cima, Shell pode continuar a fazer seu movimento mais uma vez e romper topo. Rompendo o topo desse patamar, isso representaria 11,90%, quase 12%. A última vez que ela fez um movimento similar, basicamente no mesmo ponto, seria aqui. Ela demorou praticamente 56 dias de pregão. Então, mais uma vez, quase 3 meses para 11,76, um retorno bem atrativo, principalmente com uma empresa bem estável, né? Deixa eu ver aqui com relação a pagamentos de dividendos. Então, pagamentos de dividendos aqui, nós tivemos pagamento de dividendos 16 de maio, pagou 0,68, e ainda tivemos pagamento de dividendos em 16 de agosto, pagou também 0,68. Fora isso, então, provavelmente nós teremos aqui
esses dividendos ainda, provavelmente para aqueles que aderirem a essa posição. Ok? É uma posição bem atrativa. Halliburton é outra que pode se beneficiar disso, também aproveita-se da situação do aumento das commodities, encontra-se bem num range bem amplo, né? E basicamente boa parte das vezes que chegou aqui, apesar de algumas perdas assim momentâneas, e aqui foi praticamente 2 semanas somente, e depois desse ponto nós tivemos aqui praticamente uma alta bem direta, 180 dias de 53%, mais uma vez chegando perto da nossa base aqui desse nosso range, mais uma vez 46%, e agora mais uma vez chega num ponto bem parecido. Então acredito que Halliburton também pode ser uma empresa muito atrativa pelos próximos 180 dias, e é claro que fazendo compras nesse ponto a gente pode deixar aqui algumas parciais em 15 ou 20% e carregar às vezes 30, 40, até 60% do restante do que a gente comprou, para talvez trazer pelo menos até os 38, 40% aqui mais uma vez no topo do nosso range aqui em Halliburton. Então, mais uma vez, os ativos chineses no dia de hoje também tiveram forte alta, né? Então, não vejo compras para esse momento, esticou bastante, os ativos estão praticamente 20%, 24% de alta, né? Alguns mais, CQQQ que a gente ainda tem em carteira, já fizemos algumas parciais, e agora, para quem está dentro, espera, e para quem está fora, infelizmente, só acompanhar o ativo. Eu dei uma olhada em PepsiCo, e é outro ativo também eu fiquei de olho, porque é um ativo que vem numa constante há muito tempo, né? Itens essenciais, digamos assim, principalmente para o americano, alimentícios, esse tipo de coisa, e pode ser também que busquem ainda, através da sua posição nesse momento, está uma posição bem mediana, a gente até pode colocar aqui as nossas médias aqui para a gente ter noção, vem se segurando na média de 200, e esse é um ponto extremamente importante onde a gente vai observar. Se o ativo vem e perde e fecha talvez uma barra semanal para baixo da nossa média de 200, isso provavelmente vai ser um ponto bem complicado para a Pepsi. E aí nisso, se alguém já quiser fazer uma compra a partir desse momento, caso haja um fechamento abaixo, o rompimento desse candle que fechou abaixo, provavelmente pode estopar essa posição. Do contrário, se mantendo acima ou só testando somente a média de 200, que é essa vermelha que passa por baixo, nós vamos manter no ativo e buscar pelo menos a alta aqui dessa, digamos, dessa consolidação, que seja essa lateralização aqui bem complexa, aqui de 8%, 7% de retorno, ok? Os nossos títulos de tesouro americano, TLT, por exemplo, ainda tem espaço, vem pagando dividendos, e eu acredito que ele ainda pode chegar pelo menos até fevereiro, março, aqui nos 109,51. Para quem estaria comprando agora, representaria pelo menos 11% de alta. É claro que isso depende muito, principalmente da inflação nos Estados Unidos, e é claro dos cortes de juros que já estão sendo executados, porém devem permanecer com essa mesma expectativa. Não adianta a inflação subir e o governo americano começar a falar em manutenção dos juros, ou pior, em alta dos juros. Isso aqui vai atrapalhar bastante caso aconteça. Caso se mantenham os cortes, esses ativos aqui vão ser bem atrativos, além de estar com seus pagamentos mensais de dividendos, né? Praticamente bem estável aqui, ó, 31, 0,31, 0,31, 0,29, 0,30. Então são pagamentos bem constantes aqui e acabam gerando uma renda passiva em dólar bem atrativo para os nossos investidores. Outras empresas que acabam se favorecendo disso também são as empresas de armamentistas ou para a defesa, né? Por exemplo, nós temos o ETF ITA, que trabalha com o setor aeroespacial e defesa, apesar de já estar num topo histórico, né? E aí não fica atrativo para nós comprarmos, mas tem algumas empresas aqui da linha de defesa que acabam sendo atrativos para nós aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui dentro da nossa lista aqui. Só um minutinho, tem muito papel nos Estados Unidos e isso acaba
dificultando algumas das vezes a gente encontrar, sendo que eu não estou lembrando agora de cabeça esse, o nome da empresa. Então nós temos algumas empresas que acabam sim sendo favorecidas, digamos assim, ou tendo uma saída bem interessante quando nós, lembrei aqui, é LMT, Lockheed Martin Corporation, que já começou uma forte alta no dia de hoje. Vejo aqui que o ativo já deu uma disparada bem forte de 3,64. Vamos colocar no gráfico semanal para ver se ela tem espaço. Infelizmente também não tem espaço nesse momento. E nós temos NOC. Vamos ver como está a Northrop Grumman. Basicamente a mesma coisa, apesar dela não estar rompendo ainda o topo histórico dela, já vem numa arrancada muito forte, vem se distanciando de uma forma muito abrupta, digamos assim, onde deixa a média de 20 muito distante. Isso não fica interessante para o momento. Lembro que ainda temos ouro, prata, urânio e algumas outras empresas do meio, principalmente de serviços públicos, energia e itens essenciais alimentícios que podem se beneficiar desse ponto. Ok? Da mesma forma, no Brasil, nós também conseguimos pensar em algumas dessas empresas, apesar de que a situação nacional não é tão atrativa assim quanto algumas das empresas americanas. A gente pode aqui bater algumas das empresas, por exemplo, o VEG ainda está bem tranquilo, né? Tentando romper mais uma vez o topo histórico aqui, e é uma das poucas empresas que tiveram alta no dia de hoje. Vejo que a parte verde aqui não teve tantas empresas, acredito que do lado negativo, tivemos muito mais empresas do lado negativo, apesar da situação positiva do Ibov, né? E foi uma situação do Ibovespa de parecer realmente de fato com manipulação do preço, né? Jogando os preços para cima, é claro, se aproveitando um pouco da alta chinesa, mas provavelmente dentro dos próximos dias teremos aí talvez uma entrega desses valores. Em Ambev, fez um novo ponto aqui de alta, e para a gente aqui, dentro desse cenário, a gente tem ainda alguns alvos para a Ambev, pelo menos aqui na parte central do nosso range, que é bem parecido aqui com a situação de Halliburton, né? Então nós teríamos aqui esses alvos, ela estaria agora pegando o primeiro alvo e provavelmente deve aqui talvez chegar bem próximo aqui do nosso segundo alvo, a não ser que o mercado venha para baixo de maneira muito forte e a galera acabe tendo que descer com relação a todo o mercado, mas ainda uma situação bem atrativa para Ambev. Nós tínhamos nossa carteira americana como ADR, mas após essa subida bem brusca que nós pegamos ela quase por completo, nós decidimos sair porque o preço, o valor do ativo do retorno, nós tivemos um retorno muito bom, se eu não me engano, acho quase 11,5% em praticamente aí 3 semanas dentro da posição. Tá? As empresas de frigorífico até que estavam andando bem, mas estão querendo virar mais uma vez para baixo, apesar ainda no semanal não ter marcado aqui uma reversão, mas no diário nós já temos um cenário mais baixista, tá? Já perdeu média de 9, média de 20, média de 50 e agora está fazendo um pullback mais uma vez, uma média curta. E caso venha mais uma vez perder a mínima do último dia, pode provavelmente mais uma vez continuar essa tendência baixista, né? Vale, perguntaram bastante também de Vale lá no nosso Instagram. Vou para Vale 3. Vale teve uma subida bem forte junto com os ativos chineses e ainda pode sim, conforme o mercado chinês vai evoluindo, pode sim continuar subindo aí. E lembro que a parte de Vale estava num preço bem atrativo. Nós estávamos aqui com 3 zonas de compra aqui e toda vez que se aproximava que nós estávamos comprando o ativo, que acreditava que junto com o mercado chinês tínhamos ativos bem descontados. Não é hora de entrar no ativo, a gente já conseguiu ver que no dia de hoje, na semana de hoje, na verdade, ela ainda está com uma ligeira baixa e com o cenário nacional ela pode ainda acabar piorando um pouquinho mais no curtíssimo prazo. BBSA também perguntaram para nós, aliás, BBAS3, perdão, é um ativo que, se eu não me engano, já estava com uma cara bem de baixo, né, no diário, tá? Já vem fazendo movimento de reversão aqui
chegou no nosso, praticamente, a gente tinha falado desse alvo esses dias ainda lá no nosso grupo, então veio para o nosso alvo, praticamente ficou aqui a milésimos aqui de nosso alvo era 26,85 e a mínima foi 26,88. Então por 3 centavos eu dou o aprovado aqui e o nosso alvo foi atingido, tá pessoal? E agora provavelmente pode às vezes voltar aqui a testar essa zona aqui do 27,71. Caso o cenário aqui no Brasil fique mais complicado, ele vai acabar vindo buscar direto aqui o nosso 26,32. Então BBAS3 não é o cenário favorito, é positivo, então é bom que vocês fiquem de olho. E quem não saiu ainda, praticamente pode esperar mais um dia ou dois, caso tenha algum repique, mas o ideal é que caso ele venha a perder esse próprio fechamento de hoje em 27,08, vocês vão ter que acabar fechando a posição, porque provavelmente ele vem mais para baixo, assim como, se eu não me engano, B3, SA3 está bem feio ultimamente, veio muito forte e ela vem segurando agora no último suporte aqui já bem antigo, aqui, né? Bem nessa zona aqui, onde já segurou alguns dias, ó. 1, 2, 3, praticamente 4 dias lá no período do início de agosto, e agora vem e buscou direto aqui. Vejam que força aqui, depois que ele fez essa reversão aqui, basicamente ele veio direto e não parou por nada até que chegasse no seu suporte lá embaixo. E eu acredito que às vezes alguns ativos aqui no Brasil podem acontecer isso com relação, assim que a gente falou daquele ponto de 130 mil perdido lá no Ibovespa, tá? A gente pode até fazer o movimento medido aqui para que vocês enxerguem aqui o alvo certinho. Nós tínhamos essa projeção de FIBO aqui. Tirar e voltar ela para o lado para vocês enxergarem. Aqui. Aí ele vem num dia só, pega o primeiro alvo, no próximo dia vai direto para o segundo alvo, e vejam aqui que vem cravar na mesma zona aqui do terceiro alvo, e aqui depois entra uma força compradora. Então geralmente a gente sempre fala que no 161,8, terceiro alvo de FIBO, acaba geralmente entrando ali um repique e uma força compradora. Mas dentro disso aqui, se o cenário ainda se mantiver, ainda pode buscar mais alvos aqui, pelo menos esse, ou ficar bem próximo desse quarto alvo aqui, que foi onde o ativo se segurou e teve essa alta forte aqui no período lá do início de agosto, ok? Então pessoal, uma passagem aqui para que também não fique muito extenso, já deu praticamente quase 32 minutos de análises aqui. Eu acredito que vocês tenham entendido bastante o nosso momento, tá? Não é um momento fácil, então tomem cuidado. Caso vocês fiquem na dúvida, simplesmente não façam nada, deixem o dinheiro na conta, coloquem num 100% do CDI, no CDB, comprem dólar. Praticamente vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer do que ficar tentando acertar alguma ação que pode subir nesse período e às vezes tomar um revés muito grande ali e aproveitar, às vezes de bobeira, ganhar aí 10%, 15% de prejuízo com uma descida forte, ok? Não é o momento para arriscar, principalmente para quem não tem tanto conhecimento técnico, para quem não trabalha muito com gestão de risco, para quem não usa stop nas posições. Então agora é hora de realização parcial, pôr o lucro que ainda resta no bolso e aguardar bastante. Provavelmente dentro do Brasil teremos um período aí da maior de baixo, e nos Estados Unidos nós temos que acompanhar, geralmente tendo algumas correções e volta a força compradora em relação à situação econômica. Se a situação lá no Oriente Médio perdurar por mais tempo, ainda tiver na referência maior dos Estados Unidos, nós podemos ainda ver uma economia americana sofrendo